Olá, graça e paz. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso discipulado de hoje. Eu quero compartilhar o tema muito especial do nosso discipulado com você, que é este: o que poucos sabem, mas que muitos deveriam saber. O texto bíblico que nós escolhemos para meditar está em Lucas, capítulo de número 6, verso 46, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Queridos, recentemente eu me dei por conta pensando no seguinte: o que os crentes menos sabem sobre a Bíblia? Outro dia, uma pessoa me procurou perguntando bem assim: pastor, a Bíblia realmente fala sobre isso? Aonde está escrito? Ou então, eu parei para meditar: qual é a história que todos os crentes não deveriam deixar de saber? É triste eu te afirmar o que eu vou dizer, mas nós estamos diante de uma crise de identidade cristã, justamente porque estamos enfrentando um analfabetismo bíblico. Como nós trabalhamos com discipulados, estudos bíblicos, pequenos grupos, com células, alguns estudos apontam que menos de 20% das pessoas, dos cristãos, leem a Bíblia pelo menos todos os dias. Assim, fica muito difícil um cristão compartilhar a sua fé com pessoas que não são crentes ainda, sem ter a clareza, o conhecimento daquilo que se crê, ou pelo menos naquilo que se acredita, ou até mesmo o que deve ser visto como princípios bíblicos da palavra de Deus. Queridos, como e o que dizer quando uma pessoa está diante de uma crise e ela necessita de um bom conselho? O que eu vou dizer quando um doente necessita de um remédio, até emocional ou espiritual? O que eu devo dizer para uma pessoa desorientada quando ela precisa de mais atenção, ou quem sabe até de um aconselhamento? Quando uma igreja não consegue mais ser uma referência para o mundo perdido e sem direção? O que eu devo fazer quando um rejeitado espera o meu acolhimento? Ou quem sabe a minha atenção, ou o meu afeto? Como as pessoas irão parar para nos ouvir, aí eu digo como igreja, se nós não sabemos bem o que dizê-las ou o que falar? Imaginem o problema que nós estamos enfrentando. Queridos e queridas, afinal nós estamos cercados de tantas dúvidas que só o caminho do discipulado é capaz de nos ajudar a encontrar muitas respostas. O Evangelho é uma boa notícia que muito mesmo nos inspira e que nos restaura e restaura a vida de muitas pessoas quebradas, ou podemos afirmar destruídas pelo inimigo. Eu afirmo que se você precisa de ajuda, se você precisa de uma solução, a Bíblia tem a resposta, ou todas as respostas para você. Mas para conhecer essa resposta é necessário você conhecê-la, aprender daquilo que ela te ensina. Veja, se na sua célula existem pessoas com perguntas sobre Jesus, a dúvida é um mérito de um sábio. Então, se você tem alguém dentro do seu pequeno grupo e que ele está procurando respostas, você como um líder, você como uma líder, você precisa se aprofundar nos estudos bíblicos, nos ensinos bíblicos e na palavra de Deus, para poder transmitir a verdade do Senhor Jesus para todas elas. Procure no seu grupo pequeno, ou no seu discipulado, na sua célula, quais são as dúvidas mais evidentes, ou quem sabe as perguntas que as pessoas mais têm sobre a palavra de Deus. Nós não podemos negar que muitos crentes de hoje frequentam a igreja, mas ainda não conhecem a Bíblia, ou as regras, os princípios básicos da palavra de Deus. Eles não conhecem os ensinos bíblicos com profundidade. Muitos abandonaram os ensinos, ignoraram os princípios da fé em troca de até uma lei moralista.
trocaram por um conjunto de regras conservadoras e protocoladas, até por hábitos religiosos, justamente promovidos por um esfriamento da fé. Então elas perderam o interesse pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Uma história da fé cristã apresentada com verdade e com unção, com conhecimento, ela pode transformar a vida de milhares de pessoas. Olha o nosso desafio. Como um cristão será capaz de tomar uma importante decisão se na sua vida ou se na sua visão de mundo o reino de Deus ainda está limitado a ele? Observe, principalmente em relação à sua própria salvação. Para onde eu vou? Como eu irei? Aonde eu vou morar na eternidade? Ou o que é eternidade? Observe que, surpreendentemente, muitas delas ainda se agarram na direção de que são simplesmente boas para os outros, ou porque ajudam o próximo com as suas boas obras, e sob uma estimada comoção religiosa, e mesmo assim elas permanecem muito confusas sobre a fé. Elas permanecem ainda vazias, perturbadas, insuficientes de responderem às suas próprias indecisões e às suas inquietudes. Isso você pode se aprofundar, porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24. Existem pessoas assim em nossos dias, e por que não dizer até mesmo pregadores dessa maneira em nossos dias. Eu confesso que todos nós precisamos muito da igreja, pois ela tem a missão de nos orientar, de nos capacitar e capacitar bem o rebanho de Cristo no caminho da verdade, da fé, e ela tem o compromisso de nos ajudar a desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Queridos, lembre-se que o sentido da igreja para Jesus atualmente tem passado longe, bem longe do modelo de religiosidade presentes em nossos dias. O modelo de Jesus é diferente dos nossos modelos em hoje em dia. Pelo menos é o que temos percebido, é o que temos visto. Observe, irmãos e irmãs, que a igreja ela é convocada para chamar aqueles que estão de fora para dentro, para entrar. A igreja ela é uma porta aberta para que o mundo venha e conheça e se entregue a Jesus. Este é o nosso desafio, essa é a nossa missão. E isso só vai acontecer quando temos relacionamento profundo com a palavra de Deus. Portanto, o que define uma igreja não é a placa denominacional, nem a tradição, mas é aquilo que está sendo ensinado dentro da igreja. Como está escrito em Lucas capítulo 6, versos 46 ao 49, você pode meditar também em Atos 17, verso 11, e 1 João no seu capítulo 1, verso de número 3. Queridos, para encerrar a minha palavra, eu quero lembrar você de uma expressão que está escrito em Mateus capítulo 7, verso de número 15. Você se lembra da expressão cuidado com os lobos ou lobos com vestes de ovelhas? Então, queridos, a razão de muitos escândalos hoje, geralmente, ocorre pelo despreparo de muitos crentes. Ocorre pelas infiltrações dos falsos profetas. Deus, nesses dias, tem levantado pessoas, preparado pessoas, chamando pessoas, mas existem algumas pessoas que ainda não estão dispostas a aprenderem da palavra de Deus, a compartilharem da palavra de Deus, a ensinarem da palavra de Deus. Então, queridos, muitas pessoas ainda não estão dispostas a aprender daquilo que Deus quer ensinar. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, verso 14. Mas este é o desafio da igreja: ensinar, apoiar, construir, restaurar, pregar o evangelho a toda criatura, até para aqueles que ainda não querem ouvir. Portanto, amados e amadas, por essa razão muitas pessoas
até estão abrindo mão da sua fé em troca de uma filosofia barata e fútil. Então tome cuidado com as palavras que edificam a si mesmo, que glorificam a si mesmos e não glorificam a Deus, que alimentam a vaidade do homem, mas não alimentam o prazer e a virtude da presença de Deus. Por isso, tome cuidado com essas palavras. Infelizmente existem verdades que as igrejas ainda não falam ou não falam mais. Então eu vejo muitas pessoas se apegando em coisas deste mundo, muitas pessoas negando até mesmo a sua fé e a vida eterna. Hoje, o nosso desafio como discipuladores e discipuladoras no ministério da palavra de Deus é não continuar com os nossos lábios calados, mas proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Eu te desafio e te encorajo hoje. Eu te chamo para participar desta visão, desse modelo de discipulado, ministrando a palavra de Deus em casa e levando o Evangelho para todas as nações. Hoje, o nosso chamado de discipulado também é a sua missão. Para compartilhar com você e encerrarmos essa palavra, esse aconselhamento, eu te convido a ler o texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. E ali você vai perceber que o teu chamado, o teu desafio, a tua missão é fazer discípulos e discípulas de Jesus. Eu quero te encorajar a fazer isso a partir de hoje. Deus conta com você e você é um escolhido dele. Vamos orar juntos. Pai, eu quero orar pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. E eu quero profetizar, encorajá-lo a continuar no caminho do discipulado, levando a tua palavra a todas as nações, levando a sua palavra até mesmo para aqueles que ainda não querem ouvir. Eu libero uma palavra de vitória, que essa palavra de edificação, mesmo poucos saibam, mas ainda assim muitos devem saber que Jesus Cristo é o Senhor. E eu ministro um encorajamento para esse discípulo, para essa discípula, que ela seja agora desafiada para continuar no caminho do discipulado. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não abriu a sua célula, se você ainda não tem o seu pequeno grupo, eu te desafio a fazer isso hoje. Você é a voz profética dessa nação. Que Deus te abençoe, fique na paz, permaneça firme nas promessas de Jesus. Lembrando, Ele vem buscar a sua igreja. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus para você.